Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius, com mais uma aula de filosofia para os meus alunos do ensino médio. Mas se por um acaso você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo aqui no YouTube e quer assistir ele, sinta-se à vontade para assistir até o final. Eu espero que você goste, tanto quanto eu espero que os meus alunos apreciem aqui o conteúdo que eu preparei para esta aula, porque nessa aula a gente vai sair um pouquinho do assunto de lógica e falácias, né? Só para a gente abrir o quarto bimestre refletindo um pouco mais sobre os nossos atos mesmo, né? É, eu pensei em fazer uma aula sobre o estoicismo, né? Que é uma aula que talvez eu já devesse ter falado dela, começado a falar desse assunto lá no começo do ano, né? Porque o estoicismo ele ajuda a gente a se conhecer melhor, a viver melhor, né? Então, acho que no começo do ano isso talvez seria até um pouco mais pertinente. Porém, eu acho que estoicismo é sempre pertinente, independente aí da época em que estamos, das nossas vidas. Então vamos continuar aqui. E por que coloquei a imagem de uma paisagem para abrir essa aula? Pois a filosofia estoica, o estoicismo, ela trata da arte do bem viver, da calma, da prudência, de limpar-se das paixões. E aqui, a palavra paixão aqui está no sentido de limpar-se dos fanatismos, limpar-se daquela crença de se levar a sério demais, limpar-se da vontade de querer estar sempre certo, né? Limpar-se das paixões políticas, ou melhor, politiqueiras, por assim dizer, para assim desenvolver melhor sua própria razão, né? E geralmente associamos essas paisagens também com calmaria. Nesse sentido, eu achei interessante colocar essas imagens para ilustrar o nosso assunto, essas imagens de paisagem. E por que também, né? E porque a ilustração estoica, né? Os estoicos eles ilustraram a sua filosofia como um pomar, onde a cerca em volta do pomar é a lógica que serve para defender e filtrar o que vai entrar nesse pomar, a física representada pelas árvores, que são a estrutura da filosofia, e os frutos das árvores é a ética, que é o objetivo da existência deste pomar, né? E por isso que então eu decidi colocar paisagens, colocar imagem de pomar, de árvores, né, para ilustrar aí essa aula, para já trazer essa mensagem aí bem clara do que se trata o estoicismo, né? E o fundador do estoicismo, ele foi o filósofo Zenão de Sítio. A maioria dos detalhes que sabemos acerca de sua vida foram preservados por Diógenes Laércio na sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, né, essa obra aqui. Coloquei aqui uma frase dele, né, que é: a natureza deu-nos duas orelhas e uma só boca para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar. Né? O legal disso é que também conversa com um pouco das aulas de educação financeira que eu dou para os meus alunos do primeiro ano, né? Os meus alunos do segundo ano não têm a seletiva comigo, porém eles podem assistir o vídeo aqui do meu canal, como você também pode assistir as videoaulas de educação financeira que eu faço aqui no canal à vontade também, tá bom? Aí eu espero que vocês gostem. Então, cai um pouco, entra um pouco nessas questões de educação financeira também, né? Tanto que um dos principais expoentes, que é muito falado em canais de finanças por aí, por exemplo, é o escritor Nassim Taleb, que escreveu o livro Antifrágil. E esse escritor Nassim Taleb, ele bebe muito da fonte do estoicismo. Né? E o próprio Tio Patinhas mesmo, se você lê os quadrinhos Disney, você percebe que o próprio Tio Patinhas, ele carrega nele um pouco também de estoicismo na sua arte de viver, né? Então, por isso que dá para fazer essa ponte entre educação financeira e estoicismo também, né?
E o estoicismo ele teve três fases. O estoicismo antigo, que data do século III ao II a.C., que foi a fundação dessa filosofia por Zenão de Cício, em Atenas, após passar por uma série de dificuldades. É representado também por Cleanto de Assos, Crisipo de Solis, Dionísio de Heraclionta e Perseu de Cício. Estoicismo médio, segunda fase, século II a.C., é a fase menos comentada, mas foi dominada principalmente por dois filósofos, Panécio de Rhodes e Possôdonio de Apameia. O estoicismo romano é o período talvez mais conhecido que cresceu em Roma e conta com figuras importantes como Lúcio Nas... Opa, desculpa, Lúcio na Neucênica, Epiteto de Hierápolis e Marcos Aurélio, né? E aqui mais algumas frases aí de Sêneca e Marco Aurélio, que são pensadores principais dessa escola de filosofia. O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, seja um. Vocês já vão entender essa questão, né? E por isso que dá para trazer também para os nossos tempos de hoje, né? As principais características do estoicismo são determinar atitudes e práticas, é necessário dominar ou eliminar as paixões, não se deve querer modificar aquilo que não depende das próprias ações do indivíduo, e a importância da ação e da sabedoria individual. Eu já falei um pouco dessa importância da ação que a gente pode pegar e perceber também em Aristóteles também, né? No livro A Ética Nicômaco, o Aristóteles ele fala que a virtude ela só é desenvolvida quando você a pratica. Se você fica falando sobre o ser bom, né, como nessa frase aqui, né, pouco importa, né? O que importa é a sua ação prática na realidade. Né? E por isso eu coloquei essa frase, esse meme, meio provocando vocês, né? Que eu achei engraçado. A culpa é tua, otário. Marcos, não podemos colocar assim no livro. Se você está perturbado por algo fora, então coloca assim. Se você está perturbado por algo fora de si, não é a coisa em si que o aborrece, mas sua opinião sobre ela. Então por isso eu coloquei esse meme, né, que nos provoca, que nos faz refletir sobre a importância da ação, sobre a importância de a gente se ver como agente, né, que eu vou falar um pouco disso mais à frente. Talvez você já deve ter começado a perceber porque talvez eu devia ter passado sobre o estoicismo antes de tudo, lá no começo do ano, né? Devido a tudo que estamos passando, essa escola traz uma lição que nos ajuda a nos colocar de volta no eixo. Ela ensina que não devemos nos levar tão a sério, que não devemos se preocupar com coisas que estão fora de nosso alcance. Ela nos faz entender das nossas limitações para assim desenvolver-nos. A partir dessas nossas limitações, desenvolver nossas potencialidades. E aqui outra frase muito interessante que vai de encontro a isso é: o sofrimento não vem dos eventos em nossas vidas, mas os nossos julgamentos sobre eles, né? Tá vendo como essa questão da ação, da gente como agente, tá bem presente até mesmo nessa frase que não é a situação que faz a gente estar mal, mas é nosso próprio julgamento, nosso próprio pensamento que leva a gente a ficar mal, né? Sempre colocando a gente como responsável mesmo sobre o que fazemos, sobre e como recebemos o que os outros fazem a nós. Né? Ela transfere nosso olhar para nossas capacidades e diz com muita clareza, como eu já citei, o que Aristóteles também deixou claro ao tratar do desenvolvimento da virtude, que ela só é desenvolvida a partir da ação, na prática diária. Por isso não devemos perder tempo discutindo o que é ser bom, mas sendo. Quantos posts em rede social falando do teto de vidro de outros? Quantos posts falando mais a leitura e a própria pessoa que compartilhou não leu nem sequer aquele post? Por isso é importante aprender com os estoicos, retornar aos estoicos, para a gente largar a imagem, né?
largar a máscara e passar à prática. Nesse sentido, o estoicismo nos retorna à responsabilidade individual. Afinal, isso é uma de suas características, como já citei. Importância da ação e da sabedoria individual. Sabe aquela palavra na educação que todo mundo ama usar, a tal do protagonismo? Para nós termos protagonismo, né, que a gente tem que ter protagonismo, o aluno tem que ser protagonista, e não sei o que, não sei o que. A gente adora usar essa palavra dentro da educação. E para a gente ter protagonismo, para que nós tenhamos protagonismo, primeiro nós temos que nos ver como indivíduos dotados de potencialidades, e não meramente produtos de um meio, mas que fazemos o meio, que produzimos. Por isso eu friso aqui, eu não gosto dessa coisa histórica de dividir a humanidade em bloquinhos, pois faz parecer que somos meros produtos de cada era, quando não somos meros produtos de cada era, mas cada era que são produtos do que somos. Eu entendo essa visão de bloquinho como um meio de se organizar o estudo e entender de onde vêm determinados vícios e determinadas virtudes. Nesse sentido, eu acho ela válida, mas só nesse sentido, pois a todo momento estamos fazendo história, e só vamos dizer o nome da caixa para fins de contextos pedagógicos, e só vamos saber, né, o nome dessa caixa depois que acontece aquele evento histórico. Mas no momento, a vida ela está acontecendo a todo momento, e a gente que é responsável pelo que acontece na nossa própria vida, a gente que é responsável pelas nossas próprias escolhas e consequência dessas próprias escolhas, né? Então ter essa responsabilidade individual, essa importância da ação e da sabedoria individual para construir-se a virtude, né, e desenvolver-se a razão, ela é muito importante dentro do estoicismo e se faz muito importante hoje em dia também, né, onde a gente vive muito nesse mundo da imagem, né? Basta parecer que eu sou alguma coisa e não ser essa coisa, né? Por isso que eu trago esse tema do estoicismo, né? E também trago nesse momento de pandemia, também para os meus alunos, para vocês, para que vocês entendam que determinados sofrimentos que talvez vocês estejam tendo podem ser resolvidos se você olhar para ele de uma maneira mais calma e prudente, por assim dizer. Por isso que tem aqui essa frase do Sêneca, né? Outra frase: nada é tão lamentável e nocível como antecipar desgraças. E continuando, né, a questão do ser agente, se não nos vermos como agentes, no sentido daquele que age, que produz, que faz e que tem responsabilidade sobre esse fazer, esse agir, não seremos protagonistas, né? Seremos conduzidos por aqueles que têm cara de pau e pretensiosidade, arrogância elevada de achar que conduz a história. E nesse sentido, os estoicos nos ajudam, pois eles nos colocam no eixo, ele nos lembra da importância de nossa própria ação, de nossa própria prática desse bem. Né? E aqui outra frase de estoicos: você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos, compreenda essa lição e você encontrará toda a força de que precisa. E assim eu encerro, né, essa aula que tá as atividades, né, para vocês fazerem. Se vocês quiserem pausar o vídeo aqui para concluírem, para fazerem a atividade, podem pausar. A referência, né, que eu usei, principalmente para tirar essa ideia do pomar, né? E uma última frase dos estoicos: o homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa pequena introdução ao estoicismo. Talvez, quem sabe, eu faça outros vídeos falando de outros autores, aprofundando um pouco mais, né? Mas já deu 14 minutinhos esse vídeo, então estou encerrando ele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e
como o Minho está dizendo aí, se cuida, que é um ponto importante do próprio estoicismo, cuidar-se de si mesmo, conhecer-se a si mesmo, ter responsabilidade sobre si mesmo, né? Esse é um ponto importante do próprio estoicismo e por isso eu encerro essa aula com esse gif falando tchau, se cuida.